Paz, irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje a leitura de mais um livro. E o nome do livro é Humildade, a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray, da editora dos Clássicos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Queremos aqui, Senhor, estarmos diante de Ti, estarmos atentos à Tua voz, humildemente, na dependência do Senhor, pedir que o Senhor venha alcançar os nossos corações naquilo que é necessário sobre este assunto, Senhor. Pedir que na Tua graça, na Tua misericórdia, o Senhor venha verdadeiramente nos conduzir à prática da humildade, nos conduzir à santificação. Nos ajude naquilo que nós temos deficiência, nos ajude em nossas limitações, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, com os nossos corações sensíveis em arrependimento diante de Ti, para que em nome do Senhor Jesus, conduzidos e convencidos pelo Teu Santo Espírito, possamos responder ao Senhor, obedecer ao Senhor e nos render a Ti. Em nome do Senhor Jesus, alcance em nossas vidas, através dessa leitura, através dessa audição, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Organize, administre os nossos sentimentos, que o Senhor governe a nossa mente, que o Senhor realmente venha colocar em ordem todo o nosso ser, para que possamos estar sensíveis diante do Senhor, diante do que vamos ouvir, do que vamos ler. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, como já falei, nós iniciamos hoje o livro Humildade, a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray. Estamos hoje iniciando, vamos ler agora o prefácio. Este prefácio é o prefácio à terceira edição em português. As pedras preciosas necessitam de fogo, pressão e tempo para serem geradas. Por isso, são raras e valiosas. Mais de 8 toneladas de rocha precisam ser escavadas para achar uma grama de diamante. Ao contrário disso, tropeçamos em pedras comuns em qualquer esquina. Uma vez que as joias espirituais seguem o mesmo processo da formação das pedras preciosas, é com enorme satisfação em Deus que promovemos a terceira edição do clássico Humildade, a Beleza da Santidade, em coedição com publicações Pão Diário. Andrew Murray viveu entre os anos 1828 e 1917 e foi alguém comissionado por Deus para conduzir seus filhos a viverem a vida cristã com profundidade. Isso o levou a escrever em estilo devocional cerca de 240 obras, entre seus mais de 50 livros e pequenas publicações, sendo Humildade reconhecido mundialmente como um dos mais profundos e espirituais clássicos da literatura cristã. Uma inestimável obra de grande valor, aprovada pelo tempo, escrita por um autor provado pelo fogo. Murray, como uma voz que clama no deserto, desvenda diante de nós o caminho para a verdadeira santidade e espiritualidade. Não se trata de uma tentativa humana e religiosa, mas é nada menos que a manifestação da vida de Cristo em nós, quando aceitamos nada ser para que Ele seja tudo. Por outro lado, ele nos alerta fortemente quanto ao engano de tentarmos girar a vida espiritual em torno de nós. Ele condena o orgulho, afirmando ser este a raiz de todo pecado e mal, a porta, o nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda decadência e fracasso, tanto na vida de um filho de Deus como na igreja. O orgulho da santidade, entre aspas, diz ele, é o mais sutil de todos os males. Enquanto a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir abundante fruto. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é esta:
o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Sob a bandeira da verdade, desista de si mesmo para o manso e humilde Espírito de Cristo. A humildade tem de lançar a semente, ou não pode haver colheita nos céus. Em tempos em que um dos maiores problemas da sociedade e da igreja é a luta pelo poder, esta obra é leitura obrigatória para todo aquele que anela conhecer a Deus e um forte desafio para voltarmos à humildade que Cristo ordenou aos seus discípulos. Gerson Lima, editor da Editora dos Clássicos, Montemor, 23 de janeiro de 2019. Adaptado do prefácio da segunda edição em português, publicado em setembro de 2003. Andrew Murray, um homem que habitou em Cristo. Andrew Murray nasceu na África do Sul em 9 de maio de 1828. Seu pai era pastor vinculado à Igreja Presbiteriana da Escócia, que, por sua vez, mantinha estreita relação com a Igreja Reformada da Holanda, fato este que foi fundamental para influenciar Murray com o fervoroso espírito cristão holandês. Em 1838, com apenas 10 anos, Murray foi enviado à Escócia a fim de estudar. Na época, um avivamento espiritual estava sacudindo aquele país. Ele ficou hospedado com um tio que, na primavera de 1840, recebeu em sua casa o revivalista William Burnes. O fato de Murray passar noites escutando com admiração os relatos de Burnes sobre a obra de Deus que estava realizando influenciaria bastante as escolhas de Murray que faria mais tarde em sua vida. Em 1844, Murray se formou. Na sequência, viajou para a Holanda a fim de completar seus estudos. E lá, aos 16 anos, experimentou o novo nascimento. Após isso, dedicou muito tempo, muitas madrugadas a orar por um avivamento na África do Sul e a ler sobre experiências desse tipo ocorridas em outros países. Após 10 anos de ausência, Murray, em 1848, retornou à África do Sul atuando no ministério pastoral e evangelístico. Levou consigo um reavivamento que abalou o país. Seu ministério enfatizava especialmente a necessidade de os cristãos habitarem em Cristo. Isso foi despertado especialmente quando, ao voltar para a África, se deparou com a grande extensão geográfica em que deveria ministrar. Aí começou a sentir necessidade de uma vida cristã mais profunda. Murray aprendeu suas mais preciosas lições espirituais por meio da escola do sofrimento, principalmente após uma série de enfermidades. Principalmente após uma séria enfermidade. Sua filha testificou que, após essa doença, seu pai manifestava constante ternura, serena benevolência e pensamento altruísta. Essa foi uma expressão de sua fé simples em Cristo e a Cristo, rendida. Seu ministério, pela influência recebida do pai, foi caracterizado por profunda e ardente espiritualidade e por ação social. Em 1877, viajou pela primeira vez aos Estados Unidos e participou de muitas conferências nos Estados Unidos e na Europa. Sua teologia era conservadora e se opunha francamente ao liberalismo. Em seus livros, enfatizou a consagração integral e absoluta a Deus, a oração e a santidade. Durante os últimos 28 anos de sua vida, foi considerado o pai do movimento Kevitsky da África do Sul. Muito dos aspectos místicos de sua obra deve-se à influência de William Law. Murray, assim como Law, Madame Guyon, Jesse Penn-Lewis, The Austin Sparks, conheceu o Senhor de forma profunda e se tornou um dos mais proeminentes no movimento da vida interior. Foi acometido de uma infecção na garganta em 1879, a qual o deixou sem voz por quase 2 anos. Foi curado desse mal na casa de uma família cristã em Londres. Como resultado dessa experiência, veio a crer que os dons miraculosos do Espírito Santo não se limitavam à igreja primitiva. Para ele, uma das características da vida vitoriosa era a profunda e silenciosa percepção de Deus e a intensa devoção a Deus. Por crer no que Deus pode fazer por meio da literatura, Murray escreveu um estilo devocional, cerca de 240 obras, entre seus mais de 50 livros e pequenas publicações.
Seu legado tocou e toca a Igreja no mundo inteiro por meio de escritos profundos, incluindo O Espírito de Cristo, Cristo, a resposta e essência de todas as coisas espirituais, comentário do livro de Hebreus, Com Cristo na Escola de Oração e Humildade, a Beleza da Santidade, publicados pela Editora dos Clássicos, os quais são considerados clássicos da literatura cristã. Entre tantos que foram ajudados pelo rico ministério de Murray, podemos mencionar A. W. Tozer e Watchman Nee, cujas obras trazem marcas do pensamento desse grande servo de Deus. Sua trajetória ministerial, pela influência exercida pelo pai, foi caracterizada por profunda e fervorosa espiritualidade e por ação social. Murray morreu em Wellington, Cape, África do Sul, em 18 de janeiro de 1917, aos 89 anos. Aqui nós terminamos o prefácio e sobre o autor, e amanhã nós continuamos a leitura do livro, iniciando o primeiro capítulo. Que o Senhor alcance em nós essa devoção, essa entrega, essa consagração. Em nome de Jesus.